Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e a gente vai falar sobre o perder no jogo e a dificuldade que as crianças têm em viver esse momento. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e a gente vai falar sobre as crianças e os jogos. Eles sempre querem ganhar e eu vivo isso aqui bastante no consultório. Às vezes eu dou colher de chá, mas é muito raro isso acontecer porque eu jogo pra valer. E muitas vezes o perder no jogo passa a ser um grande aprendizado. Para não dizer muitas vezes, eu vou dizer que toda vez. As crianças, ainda dentro do egocentrismo, elas querem sempre vencer. E esse momento de perder no jogo, ele é um desafio grande e que faz parte do crescimento de todas as crianças. As crianças menores talvez ainda nem percebam quando estão perdendo, mas por volta dos seus 5 anos isso já é bem definido. E aí começa aquele momento de a hora que ela começa a perder no jogo, ela quer parar de brincar. E a hora que ela realmente está ganhando no jogo, ela está feliz da vida e aquilo é um momento de glória, porque ela nem te enxerga muitas vezes nesse momento. O que a gente precisa fazer é fazer com que as crianças vivam essas situações de maneira equilibrada, para que perder no jogo, ganhar no jogo, passe a fazer parte da vida. Então, a hora que ela vai perder no jogo e ela quer desistir, a gente precisa começar a mostrar para ela que a gente também existe. E é muito isso que eu faço aqui no consultório. Peraí, meu amigo, a gente já jogou algumas vezes, você já ganhou 2, e agora eu estou um pouquinho na frente. Vamos até o fim para ver o que acontece. E se eu ganhar e você perder? Aí a gente vai ver como é que você se sente e como é que eu me sinto. E eu acho que você aguenta. E aí essa criança fala, não, tia Dani, eu não quero mais jogar. Eu falo, não, vamos lá, vamos ver o que acontece. Muitas vezes essa criança consegue ir até o fim. E aí eu obviamente não pulo, não falo, ganhei o jogo. Eu faço isso de um jeito muito suave, para que essa criança consiga suportar essa frustração. E esse caminho vai sendo construído conforme as sessões vão passando, por exemplo. Em casa, a gente pode viver isso da mesma maneira. O jogo está colocado, pode ser um jogo de bola, pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser pegar onda, pode ser o quem chega primeiro. E a gente não precisa sempre propor isso para as crianças, mas naturalmente esses momentos aparecem, porque não é nem para a gente ficar propondo isso o tempo inteiro, mas quando isso acontece, é importante que a gente não tire a criança sempre dessa situação e nem que a gente sempre coloque ela no lugar do perdedor, mas que a gente também não mantenha ela sempre no lugar do ganhador. Propor isso para ela e a gente poder também liberar esse desafio de perder, jogando para valer, é algo que a gente vai sentir essa resistência e sentir o quanto que essa criança está pronta e o quanto que a gente pode andar um pouquinho mais a cada dia. Por quê? Porque a cada vez que essa criança aguenta viver esse momento de vencer e de perder, essa criança está caminhando também no movimento de reconhecer o outro. Ela está caminhando também no movimento de que o brincar é o mais importante. Ela está caminhando no movimento de que a gente se encontrar é o mais valioso. E isso pode ser dito para ela o tempo inteiro durante a brincadeira. Muitas crianças, a hora que perdem, ficam muito bravas, saem batendo o pé. Muitas crianças, a hora que perdem, a hora que a gente está jogando, por exemplo, trash pack, que a gente vai derrubando com peteleco, a hora que derrubam, já saem batendo o pé. Aí você fala, calma, eu acabei de derrubar um seu, mas agora vamos ver se você consegue derrubar o meu. Elas conseguem voltar. Então, é exatamente nessa dança que a gente vai fazer com que essas crianças percebam que em muitos momentos da vida a gente vai ter vitórias e em muitos outros a gente vai se frustrar. E que isso tudo faz parte. A hora que a gente pode oferecer o campo lúdico, a brincadeira, como essa oferta de experiência, e a criança pode se experimentar dentro de um lugar acolhedor, amoroso e com quem ela mais confia, que somos nós, ela está tendo essa oportunidade de aprender tudo isso. Perder no jogo ou perder em qualquer momento da vida e se frustrar é difícil para todos nós, mas faz parte. E a criança que pode aprender isso com respeito, ou seja, quando a gente pode
acolher esse momento e saber que ele faz parte, ou seja, a gente não vai proteger a criança disso, mas a gente vai ajudar essa criança a atravessar esse momento. É uma criança que aprende isso com mais inteireza, com mais condição de viver o que a vida vai trazer depois, sabendo que ela precisa fazer sempre o seu melhor. Então, gente, aproveitem as brincadeiras, porque elas são muito ricas para essa oportunidade e sejam de verdade nesse momento. Usem a sua criança interna para brincar muito com as crianças e sintam qual é o momento de avançar um pouquinho mais, porque eu jogo para valer aqui com as crianças e garanto para vocês que muitas vezes eu perco de verdade e muitas vezes eu ganho para valer. E quando isso acontece, a gente tem um trabalho muito rico a fazer e muito material para trabalhar. E as crianças dão conta, porque é através de um lugar de muito respeito, amor e de muito carinho. E essas crianças que dão conta, elas saem daqui de um jeito muito fortificadas, saem muito inteiras, porque elas deram conta de viver as duas pontas. E isso elas levam para a vida. Na minha casa, com as minhas filhas, a mesma coisa. A gente vai estar pronto para viver o processo do encontro, a brincadeira gostosa, e isso a gente vai viver o resultado que for. Porque o mais legal é a gente estar junto. Leve isso para tua casa, leve isso para os seus filhos. Não use a proteção, porque a proteção ela pode estar dentro da nossa casa, mas depois lá na escola, num jogo de futebol, depois lá na escola, num jogo de tabuleiro, isso não vai estar lá. E aí essa criança vai ter que viver esse momento de verdade, verdadeiro, inteira. Então é muito bom que a gente possa oferecer isso e que a gente possa trabalhar isso dentro do ambiente doméstico, dentro de casa, dentro desse lugar de amor e carinho e olhar e cuidado. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.